Olá, eu gostaria de começar cumprimentando quem estiver me assistindo e também me apresentando. O meu nome é Sofia Eloá de Oliveira Souza Briguente. Eu sou graduanda em Direito pela Universidade Federal do Paraná e também sou bolsista de iniciação científica num projeto vinculado ao Núcleo de Investigações Constitucionais. E eu vim aqui hoje apresentar o meu comunicado científico, cujo título é Consequências do alargamento da função legiferante do Poder Executivo na pandemia, medidas provisórias e os pressupostos constitucionais de relevância e urgência. Então, começando pela delimitação do tema, explicando um pouco o que são as medidas provisórias, elas são atos normativos primários de urgência, previstos pelo artigo 59 e regulamentados pelo artigo 62, ambos da Constituição. Elas são publicadas pelo Presidente da República e entram em vigor com força de lei no ordenamento, tramitando no Congresso por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para posterior conversão em lei ordinária ou perda da vigência desde a edição, no caso de que passe o prazo constitucional sem apreciação dos parlamentares. O artigo 62, entre outras disposições, ele estabelece os pressupostos de relevância e urgência que são necessários e ensejadores da sua edição, ou seja, o assunto tratado pela medida provisória deve ser relevante e urgente, ou seja, ele não pode aguardar o trâmite do processo legislativo ordinário, mesmo em regime de prioridade ou de urgência. Então, a pandemia de coronavírus, ela sem dúvida estabeleceu um estado de calamidade pública que vem concretizado de forma consistente e contínua ambos os pressupostos da medida provisória. Então, dessa forma, né, o atual presidente da República, ele se encontra numa situação que permite, inclusive requer, a edição de medida provisória para dar conta da crise social, política e econômica que vem assolando o nosso país, como nunca antes se viu desde a aprovação da Emenda Constitucional número 32 de 2001, que alterou o texto do artigo 62. E tudo isso se revela nos números, né? Então, esse estudo, ele levantou 48 medidas provisórias editadas em 2019, antes da pandemia, durante o governo Bolsonaro, contra 108 medidas editadas somente em 2020, durante a pandemia e durante esse governo. Então, o objetivo da pesquisa é extrair uma taxa de observância aos pressupostos constitucionais antes e durante a pandemia, durante o atual governo. Esse levantamento, aliado à revisão bibliográfica, permitirá uma análise crítica da forma que o presidente Jair Bolsonaro vem usando dessa prerrogativa e verificar os possíveis impactos ao desenho institucional brasileiro do aumento da edição de medidas provisórias. Esse tema ele se mostra muito relevante porque quanto mais o Poder Executivo age através da edição de normativas de exceção que entram em vigor com força de lei e dessa forma mais autonomamente aos demais poderes, especialmente ao Poder Legislativo, mas os poderes vão se desbalancear entre si, o que incorre numa atuação autocrática por parte do Executivo, que deve ser alvo de atenção na proteção do Estado Democrático de Direito contra aspirações golpistas.